Você sente formigamento nas mãos ou formigamento na ponta dos pés? Você sabe como isso pode estar relacionado com alguma fraqueza muscular, alguma dificuldade para andar que você possa estar apresentando? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre neuropatia, que é um quadro muito comum e muito associada à fraqueza muscular nas pessoas acima de 60 anos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse perfil eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Então hoje nós vamos falar sobre a neuropatia, que é uma doença que afeta os nervos do nosso corpo. O nosso sistema nervoso periférico é responsável tanto para transmitir as sensações de dor, as sensações de onde está localizado esse membro, sensação de prazer, sensação de toque, ou seja, toda a nossa sensibilidade é responsável por transmitir para o nosso cérebro essa sensibilidade, como também é responsável no caminho de volta para responder o que o nosso cérebro pode determinar, como por exemplo uma ordem de uma contração muscular. Então, toda vez que o nosso corpo se movimenta, é um sinal do que o nosso cérebro está mandando que aconteça a contração de um grupo muscular para que aconteça um movimento. Então, esse movimento, esse caminho de ida e de volta, né, a ida com a sensibilidade e a volta até a extremidade através de movimento, é o que compõe a principal função do nosso sistema nervoso periférico, mais conhecido como os nervos do nosso corpo. Nós podemos chamar de neuropatia, que é a neuropatia periférica, né, como o nome mesmo diz, é a neuropatia que atinge os nossos braços, as nossas pernas, ou seja, a periferia do nosso corpo. Então, é justamente responsável por sensações de calor no local, de formigamento, né, no local onde esse nervo é responsável, como por exemplo, formigamento, calor na ponta dos pés, na sola dos pés, nas mãos. Então, que é uma queixa bastante comum. Então, isso pode ser uma neuropatia periférica. Ou uma neuropatia que a gente pode chamar de neuropatia autonômica, que diz respeito aos nossos nervos internos, né, os nossos nervos do nosso sistema nervoso autônomo. Então, um exemplo de neuropatia autonômica, por exemplo, é uma queda de pressão, uma desregulação da pressão. Outro exemplo é um tipo de incontinência, por exemplo, urinária, né? Então, é o nosso sistema nervoso dos nossos órgãos, vamos fazer um resumo bem simples, que pode ter esse tipo de doença que pode transmitir falsos sinais para o nosso cérebro. E a neuropatia focal, que atinge um determinado nervo ou um grupo de nervos. Né? Um exemplo pode ser uma neuropatia focal do nervo ciático, por exemplo. Quem aqui não conhece alguém ou já teve uma crise de dor no nervo ciático? Né? O nervo ciático vai ser tema de um próximo vídeo, até específico, de tanta queixa que tem a respeito do nervo ciático. É um nervo que é formado na coluna e se estende por toda a perna. Ele é responsável justamente por esse caminho de ida e vinda do nosso sistema nervoso periférico dos membros inferiores. Então, se acontecer alguma compressão na saída desse nervo, ou por algum problema na coluna, por exemplo, é um processo que produz muita dor e uma dor muito característica, né, que é aquela famosa dor no nervo ciático. Os principais sintomas das neuropatias é justamente diz respeito à sensibilidade. Então, sensibilidade do tipo formigamento em uma determinada região do corpo, sensibilidade do tipo ferroada, que é uma dor mais aguda, mais característica, perda da força muscular em um determinado grupo muscular, por exemplo, pode ter relação aí com alguma neuropatia. E geralmente esses sintomas podem começar mais leves e com o tempo eles irem se agravando. Então essa é uma das características das dores do tipo neuropática.
das dores que afetam o sistema nervoso periférico, justamente causas aí dessa neuropatia. E a principal relação da neuropatia com a fraqueza muscular diz respeito àquele caminho que eu falei de quando o cérebro determina um movimento, esse movimento, essa ordem não chega no grupo de músculo de uma maneira correta. Um quadro muito comum que nós conseguimos ver até no dia a dia é o paciente com neuropatia num nervo específico da perna e na qual o pé fica caído. Então, tem uma dificuldade muitas vezes de caminhar. Claro que quando a gente consegue visualizar é porque o quadro já está mais avançado. Muitas vezes essa neuropatia, nas fases iniciais, se apresentam somente com dificuldade de caminhar. Né? Aquela pessoa que está sempre tropeçando na hora de subir a escada, parece que o pé não sobe adequadamente. Então isso já pode ser sinal de uma neuropatia. Quando tem força, quando tem contração efetiva, mas somente essa falta de coordenação, a suspeita fica maior ainda de que pode ter algum comprometimento do nervo. Uma das funções do nosso nervo que a gente consegue, até nas fases iniciais da diagnóstico de neuropatia, uma dessas funções é justamente a orientação espacial, a localização desse membro. Por exemplo, com o olho fechado, né, se o examinador levantar o dedão do pé, por exemplo, mesmo com o olho fechado, a gente vai perceber que esse dedo está sendo levantado, a posição, se o dedo está para cima, se o dedo está para baixo. Então, essa capacidade de ter orientação, de ter a percepção da localização do membro, essa é um caminho que o nervo faz até o cérebro, que nas fases iniciais da neuropatia fica comprometido. Outra via que nas fases iniciais também existe comprometimento que a gente consegue ver é através desse aparelhozinho aqui. Isso aqui é um diapasão, para quem não conhece. Isso aqui a gente consegue visualizar, examinar o paciente, a gente bate, ele vai fazer uma vibração. Essa vibração, quando colocada em extremidade óssea, principalmente no dedo do pé, no tornozelo, um paciente com neuropatia nas fases mais iniciais não vão perceber, não vão ter essa sensibilidade vibratória. Então, esse aqui é um dos exames que a gente pode fazer no consultório para, no caso de uma suspeita de neuropatia. E quais são as principais causas de neuropatia? Infelizmente, ela está muito relacionada com uma outra doença que é muito comum, que é o diabetes. Então, o diabetes mal controlado pode ser uma das causas dessas neuropatias. Então, é como se o açúcar muito alto no sangue por muito tempo começasse a danificar esse nervo, né? O fio ficasse mais desencapado. Né? Geralmente eu faço essa analogia que o nosso sistema nervoso é como se fosse um fio de condução elétrica mesmo, e existe todo um revestimento. E justamente é aí onde o açúcar aumentado muito tempo no sangue, produzido pelo diabetes, vai fazer com que ocorra esse fio fique danificado, passando informações que não sejam fidedignas, que podem traduzir em dor e também em fraqueza. Outra causa também muito comum, principalmente nos idosos, é falta de vitamina B12. Olha ela de novo, a vitamina B12 mais uma vez, tendo bastante relevância na questão do cuidado, na questão de sintomatologia dos idosos e muito relacionado também com fraqueza muscular. Então a falta da B12 vai fazer também com que esse fio fique desencapado, esse sistema nervoso periférico, causando as neuropatias. Também existem outras causas que não são tão comuns, né? Causas autoimunes, quando o próprio organismo produz anticorpo que vai atacar o sistema nervoso periférico, então são doenças mais raras, mais específicas. As grandes causas, as causas mais comuns justamente é por B12 e neuropatias do tipo diabética.
O tratamento deve ser levado em consideração primeiramente a causa, né? Então, uma causa de um diabetes descontrolado vai ter que controlar, a causa de uma falta de vitamina B12 vai ter que repor, a causa de um problema do nervo ciático, por exemplo, por uma compressão, vai ter que se fazer uma fisioterapia ou até mesmo cirurgia para descomprimir, ou seja, tem-se que investigar a causa para tratar a causa. Em paralelo, a gente sempre recomenda que se faça a movimentação ativa, né, que é uma fisioterapia, um movimento específico na qual a musculatura em que há doença no nervo fique mais fortalecida, independente do impulso nervoso ou não. Então, é importante determinar a causa e, em paralelo, a atividade física. Mais uma vez, a atividade física, musculação, atividades do tipo caminhada, principalmente para quem tem a neuropatia nas pernas e membro inferior. Para quem tem neuropatia do ciático, fazer fortalecimento da coluna lombar também vai aliviar bastante para descomprimir esse nervo e aliviar essa dor. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Vai causar muito menos sequela e tem condição de ser revertida sim. Então é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico precoce, você procure seu médico, procure a equipe de saúde quando tiver com algum sintoma desse. Para quem quiser saber mais detalhes a respeito da fraqueza muscular nos idosos, eu vou deixar o meu link do meu e-book, o link do meu e-book aqui embaixo, que esse é um e-book que eu escrevi para os meus pacientes de uma forma bem simples, sem vocabulário técnico, para que seja compreendido pela população leiga e por todos os pacientes, para que possa precocemente já agir para reverter e para evitar a fraqueza muscular. E para manter a tradição, mais uma vez, você que chegou até aqui, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, vai escrever Superação Sem Limite e a cidade e o país, se for fora do Brasil, o país de onde você está me assistindo, para eu saber aonde minhas palavras estão chegando. Muito obrigado por ficar até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.